pregadora desta tarde, a irmã Vela. Que Deus abençoe. Acolhemos com as palmas em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, igreja. Oh, será que podemos fazer mais forte pela glória do Senhor? Aleluia! Sempre de pé conforme estamos. Agradecemos primeiramente a esse Deus maravilhoso que nos concedeu a vida, a graça que tem nos protegido. Agradeço ao meu pai, pastor Cipriano, agradeço ao pastor Mato Boni e a todos os servos que estão aqui presentes. Bem, conforme estamos de pé, vamos aproveitar e ler a palavra de Deus. Gênesis capítulo 2, verso 15. Verso 2, capítulo 2, verso 15. A palavra do Senhor. Tomou o Senhor Deus o homem e pôs-o no jardim do Éden para lavrar e guardar. A palavra do Senhor. Segundas de Pedro 1:5. A palavra de Deus. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência. A palavra de Deus. Sentemos no nome de Jesus Cristo. Bem, a partir do dia de hoje, dessa terça-feira, nós vamos começar a falar de um tema muito importante para a igreja do Senhor. Amém? Então, nosso tema que nos foi dado para esta semana é o impacto da ciência para a mudança e grandes realizações. O nosso tema é o impacto da ciência para a mudança e para grandes realizações. Este é o nosso tema que nós vamos começar a falar hoje, quinta, e até onde nós vamos terminar, onde Deus vai nos levar. Sabemos bem desde o ano passado e este ano, estamos a falar, ou foi declarado que esse ano é o ano da mudança e de grandes realizações, mas caminhando com Deus. Bem, o que é então a mudança? A mudança não é mais do que a transformação de um objeto, a transformação de uma vida. Amém? A mudança é você sair do estado em que você está e passar para um outro estado. Se você continua a mesma pessoa que você é de 2022, se você continua com os mesmos pensamentos, se você continua a fazer as mesmas coisas, é porque você ainda não mudou. A mudança implica a mudança de comportamento. Amém? A mudança implica a mudança de rumo, a transformação de vida. Bem, mas nós não vamos sentar muito aí, porque nós viemos falar sobre o impacto da ciência. Então, nós vimos que a mudança, ou a Bíblia diz que a realidade do homem é espírito. Amém? Antes de uma mamã acorda, antes de ir vender, primeiro começa onde? No pensamento, começa no espírito. Mesmo antes de nós nos aproximarmos aqui na tarde de hoje na presença de Deus, é porque nós sentamos e pensamos. Começou no espírito. Então, se nós queremos viver a mudança, se nós queremos mudar as nossas vidas, devemos primeiramente mudar o nosso interior. Devemos primeiramente mudar o nosso espírito, a nossa forma de pensar, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de ver as coisas. A mudança começa dentro. A mudança começa no nosso estado interior, a mudança começa no nosso espírito. Enquanto o teu espírito pensar nas mesmas coisas, enquanto você se conformar com as mesmas coisas, você não tem como viver a mudança. A mudança implica também o revolucionamento. Mãe, pai, jovem que queres mudar a sua vida, você primeiro tem que mudar o teu interior. Você primeiro tem que ver, tem que observar as coisas, onde eu estou, o meio em que eu estou, como eu estou. Enquanto você não observar a realidade da tua vida, não tem como você viver a mudança. A mudança requer a visão. Você tem que ter olhos abertos para você conseguir entender a posição em que se encontra a sua vida. Como está a minha vida? Como filho de Deus, como servo de Deus, como eu me encontro? A partir do momento que você vai observar, é aí que você começa a notar o que está mal e o que está bom na sua vida.
E a partir daí, você não vai cruzar os braços, viste algo, observaste algo, a tua visão se abriu, você conseguiu notar que a tua vida não está bom, você não vai permanecer. O que você deve fazer é o quê? Marcar um passo, mudar o teu interior, se conformar, dizer: Deus, eu já não quero isso, eu já não quero viver essa vida. Deves mudar o teu espírito e mudar o teu interior para que a sua vida e a sua história possa mudar. Então nós viemos falar sobre o impacto da ciência. O que é a ciência? A ciência não é nada menos, nada mais do que o conhecimento. A ciência não é nada mais, nada menos do que o conhecimento. Adquirir conhecimento é estudar sobre alguma coisa, se formar sobre alguma coisa. Isso é que se chama ciência. Um estudo sistematizado. Científicos vieram a estudar a propósito de uma coisa, a propósito de um objetivo. É isso que se chama ciência, estudar. Nós estudamos nas escolas, estudar a palavra de Deus, ciência teológica, estudar a palavra de Deus, estudar sobre alguma coisa, sobre uma profissão. É isso que se chama ciência. Então, a Bíblia diz que Deus criou o mundo. Criou o mundo, criou todas as coisas. E a Bíblia diz que Deus fez o homem, Ele colocou no jardim do Éden para que esse homem pudesse plantar e guardar o jardim do Éden. Mas esse homem que Deus lhe criou já mais velho, Deus criou Adão já sendo adulto, mas Deus colocou as capacidades necessárias, Deus colocou uma inteligência necessária ao Adão para que ele pudesse cultivar. Amém? Vamos dar um exemplo, um bebê de 5 anos. Temos um bebê de 5 anos, vamos lhe dar a capacidade: toma bebê, cultiva esse jardim. Será que essa criança vai conseguir? Não, porque ele ainda não tem aquela capacidade, porque ele não desenvolveu aquela capacidade. Mas Deus, quando cria o homem, quando criou Adão, a Bíblia declara que criou o Adão à imagem e à semelhança de Deus. Criou ele adulto, com capacidades, com inteligência necessária para que Adão pudesse cultivar e guardar o jardim. Amém? O homem que não é mudado é um homem limitado. Uma mulher, um homem que não mudou a sua vida, é uma pessoa limitada. Por que é uma pessoa limitada? Porque ele vai ver as pessoas realizarem grandes coisas, para ele vai ver como se fosse feitiço. Temos cristãos hoje em dia, vão ver pessoas a realizarem grandes coisas, para eles é como se fosse feitiço. Vivem uma vida cheia de limites. Enquanto nós não mudarmos o nosso interior, enquanto nós não mudarmos a nossa vida, enquanto nós não mudarmos a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver, nós vamos ser homens e mulheres limitados. As coisas grandes que nós pessoas vão realizar, nós simplesmente vamos admirar, mas nós não vamos viver. Simplesmente vamos olhar, vamos ver pessoas fazerem grandes coisas, mas nós, como somos homens que se conformamos com essa vida, jovens que se conformam com pouco, sendo filhos de Deus, rainhas e reis do Senhor, enquanto você vive se limitando, a sua vida não terá mudança. Você precisa se revolucionar. E Deus criou Adão então com inteligência, como todos nós estamos aqui. A Bíblia diz que Deus quem dá inteligência, Deus quem dá capacidade. Cada um de nós aqui nasce com esse dom de inteligência. Cada um de nós tem a inteligência, mas nós precisamos desenvolver essa inteligência estudando. Amém? Nós precisamos desenvolver essa capacidade divina que é em nós, estudando acerca de alguma coisa, procurando fazer alguma coisa, não se limitar, não estando conformado com pouco. Nós devemos estudar, isso que é a ciência. Deus quer que nós possamos acrescentar a ciência. A Bíblia diz o quê? No livro onde nós lemos de 2 de Pedro, capítulo 1, 5, Deus está dizendo assim, que mediante da fé estejam guardados na virtude de Deus, acrescentai a ciência por cima da virtude. Nós já temos a fé, estamos a crer no Senhor, temos a fé, aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas Deus não recomenda para nós parar só aí, crendo no Senhor, não. Deus está dizendo em 2 de Pedro 1,5, disse: acrescentai por cima da vossa fé a virtude. A virtude é o dom que cada um de nós tem. Amém? Cada um de nós tem algo, tem um dom. Cada um de nós que está aqui tem alguma coisa, tem um fruto que Deus colocou dentro dele. Mas Deus disse: por cima dessa virtude, acrescentai o quê? A ciência.
dançar, mas a criança trança, começou a dançar, está a crescer. Tem pessoas que ninguém lhe ensinou a fazer bolos, ninguém lhe ensinou, não foi nenhuma escola, mas ele consegue fazer isso. Mas Deus disse, não basta você ter aquele dom. Tem mamães aqui que tem dom de vender. Quando começa a vender alguma coisa, está a prosperar. Mas não para simplesmente tendo essa virtude. Deus disse, estuda, acrescenta ciência, amém? Acrescenta a ciência, nesse dom que você tem, acrescenta a ciência. Tem pessoas que têm dom de dar conselho. Quando senta começa a te dar conselho, você vai ver mesmo que não me deu conselho. Eu fiz o conselho que ele me deu e deu certo. Estuda a psicologia, se forma. Amém? Deus colocou esse dom em ti, mas você precisa fazer o quê? Desenvolver. Tem pessoas que quando pegam o telefone, nunca aprendeu a fazer telefone em nenhum sítio, mas você só tem esse problema. Vai pegar, vai resolver. Mas não basta ter essa virtude. Você precisa fazer o quê? Precisa desenvolver. Deus disse, acrescentai a ciência, acrescentai o estudo, o aprendizado. Muitos cristãos hoje em dia ignoram essa parte. É só orar, Deus, tem a fé, Deus vai te operar. Mas não basta você ter a fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos de Deus. E nessas coisas que nós esperamos de Deus, Deus está nos aconselhando na tarde de hoje. Vamos acrescentar a ciência, vamos buscar o conhecimento. Amém? Porque a ciência é o conhecimento. Nunca é tarde para alguém aprender. Nunca é tarde para uma mãe, para um pai aprender sobre alguma coisa. Nunca é tarde. Nós devemos simplesmente mudar a nossa forma de pensar. Não, aqui em Angola, quando a pessoa estuda, não tem trabalho. Não tem trabalho para ele, mas para nós que temos a fé em Deus, tem trabalho reservado para nós. Amém? Para nós que temos a fé em Jesus Cristo, Deus preparou lugares para nós. Mas quando chegar esse momento, quando Deus nos apresentar a oportunidade, o que é que nós teremos para dar? Quando Deus te apresentar aí, então procurar uma mulher de 50 anos que possa ir aí ser cozinheira na casa do presidente. Para teus filhos, mamãe, não sabes fazer. Como é que vai ser? Quando Deus te apresentar a oportunidade, o que é que você tem para dar? Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. Mudar a nossa forma de ser, o nosso caráter, o nosso interior, o nosso espírito. Amém? Devemos mudar. Na tarde de hoje eu vim aqui para poder te revolucionar, para te dizer, não se conforma com pouco. Não se conforma com essa vida que tu tens. Deus tem o melhor para ti. Haverá oportunidades que vão aparecer, mas o que você tem para dar diante dessas oportunidades? Não se conforma, estás a vender, estás aí na corrida, estás a vender, estás a se formar. Não é tarde para você se formar. Hoje vão te dizer, o teu irmão está nos Estados Unidos, hoje estou te mandando chamar. Vem aqui nos Estados Unidos, vão procurar uma cabeleireira. Você nem trança, só de mão, não sabes fazer. Quando a oportunidade aparecer, o que você tens para dar? Você precisa se revolucionar, não é tarde. Nós estudamos com mamãe que tem filho, trabalha, dá aula, mas para estudar conosco, estudamos com mamãe. Essas mulheres não são diferentes de nós. Têm as mesmas capacidades que nós temos. Simplesmente nós devemos mudar e não se conformar com pouco. Não se conformar com essa vida. Não pensa que acabou, porque para ti ainda não acabou. Deus ainda tem o melhor para ti. O que você deve fazer simplesmente sai do pouco. Deus está te dizer, por cima dessa virtude que tu tens, acrescenta a ciência, busca o conhecimento. A Bíblia declara que Deus disse, o meu povo está se perdendo por falta de conhecimento. O meu povo está se perdendo porque lhe faltou conhecimento. Você precisa primeiramente conhecer qual é a virtude que eu tenho. Qual é o dom que eu tenho? O que eu sei fazer bem? O que eu sei fazer bem? Um filho de Deus não pode dizer que eu não tenho nada a oferecer. Amém? Um filho de Deus não pode dizer que eu não tenho nada para dar. Deus só vai te mudar. Você só vai realizar grandes coisas com aquilo que já existe dentro de você. Amém? A Bíblia declara o que no livro de Êxodo? Deus está a chamar Moisés. O Moisés disse, Deus, eu não sei falar. Eu não sei falar. Como é que o Senhor está me dizer que o Senhor está me chamando para que eu possa libertar o povo? O que eu vou dizer a eles? O Senhor disse, vai e diz que eu sou quem me enviou. Moisés disse, não, o povo não vai acreditar, o povo não vai aceitar que o Senhor falou comigo. E Deus pergunta a Moisés, o que tu tens em suas mãos? Quando aparecer a oportunidade, vão te perguntar, o que você sabe fazer? Pode ser que você vai andar, se deparasse com alguém, se deparasse com um administrador de uma empresa.
gostou de você, gostou do jeito que você, do teu comportamento, vai dizer o que você sabe fazer. Não importa a idade, é possível. Deus tem a capacidade de fazer passar no teu caminho pessoas que vão te ajudar. Nos pregaram aqui sobre a provisão humana. Deus é capaz de provisionar alguém na tua vida. Essa pessoa vai chegar e vai te perguntar o que você sabe fazer. Eu quero te engajar na minha empresa. Eu quero te procurar um trabalho, mas o que você sabe fazer? O que vai responder? Quando aparecer a oportunidade, o que você tens para dar? Um filho de Deus não pode se conformar que a vida terminou aí. Um filho de Deus não pode se conformar que hoje encontrei uma coxa, arroz, um molho de tomate e acabou, a vida terminou aí. Não. O filho de Deus deve se revolucionar. Estuda. Estuda. Isso é a ciência. Deus diz, acrescenta a ciência. Não importa se você é mãe, você pode fazer cursos. Cursos que amanhã, quando vão te perguntar o que você sabe fazer. Alguém quer te abrir um empreendimento. Quer te abrir uma pequena empresa, vai te perguntar o que você sabe fazer. O que você tem para oferecer. Deus tem essa capacidade. Mas nós como filhos de Deus precisamos primeiramente nos revolucionar. Precisamos mudar o nosso espírito. Mudar a nossa forma de ver as coisas. Então Deus diz a Moisés, tu tens o que em suas mãos? Moisés respondeu, tenho uma vara. Nós também temos uma vara. Amém? Temos uma vara. Nós também temos alguma coisa dentro de nós, temos. Porque todos nós nascemos com essa inteligência. A vara é a inteligência que nós temos. Tem pessoas que não estudaram, mas você vai ver, consegue contar o troco, consegue dar troco. É aquela inteligência que Deus nos deu. Mas nós, por cima dessa inteligência, nós precisamos desenvolver. Precisamos estudar aquela inteligência. Precisamos desenvolver essa capacidade de inteligência que Deus colocou em nós. Moisés respondeu a Deus, eu tenho uma vara. E na tarde de hoje, o que tu tens? Moisés tinha uma vara. Apareceu a oportunidade, Deus veio a Moisés. Perguntou a Moisés, o que tu tens? Moisés respondeu, eu tenho uma vara. E na tarde de hoje, se Deus te perguntar o que tu tens, nós precisamos ter alguma coisa. E nós temos essa inteligência, mas nós precisamos estudar para poder desenvolver essa inteligência que Deus colocou em nós. Então Deus diz a Moisés, pega esta vara, deita no chão. Moisés pegou a vara, deitou no chão, se transformou em serpente. E no verso 17 deste capítulo de Êxodo, Deus fala a Moisés, esta vara que tu tens nas suas mãos te servirá por sinal. Você fará sinais com essa vara. Essa inteligência que Deus colocou em nós. Se nós estudarmos, se nós nos formarmos, se nós pegar a ciência, acrescentar por cima da virtude, nós faremos sinais. Amém? Nós faremos sinais. Você, mãe de casa, não se conforma. Filha deve trazer uma tarefa, você não consegue resolver essa tarefa para ela, não se conforma. Existe hoje o ensino dos adultos. Mães hoje aqui em Angola estão a estudar, estão a se formar, começaram da primeira, estão aí. Nos anos passados nós vimos uma senhora de 60 e tal anos que licenciou. Ela começou a estudar tarde, começou a estudar na casa dos 60, mas ela licenciou, terminou. Nós também, como filho de Deus, podemos. Mas nós podemos fazer isso se nós mudar a nossa forma de pensar. Você pode ser uma mulher grande, você pode ser um homem grande, mas você precisa deixar de se conformar com esse pouco. Amém? Você precisa acrescentar a ciência. Deus disse a Moisés, esta vara te servirá como sinal. Aquela capacidade de inteligência que Deus colocou em nós. Se nós estudarmos, se nós aplicarmos, se nós buscarmos o conhecimento, esse Deus vai parar com que nós possamos impactar do mesmo jeito que o Moisés impactou na sua geração. Amém? Essa vara que tu tens, essa inteligência que tu tens, é capaz de te levar nos lugares altos. Vão procurar, não, nós estamos a precisar de alguém assim. Vão falar assim, aí tem alguém que tem essa capacidade. Do mesmo jeito que isso aconteceu com José. Estava na prisão. O rei teve um sonho. Alguém veio e disse, não, lá na cela, lá na prisão tem alguém que interpreta sonhos. Amém? Tem essa capacidade. Deus pode falar de ti. Se você estudar e aplicar, Deus sabe que o meu filho, ele está a se formar, está a se sacrificar. Alguém, podem precisar de alguém aí. Estamos a precisar de uma cozinheira. Estamos a precisar de um médico. Estamos a precisar de um assistente, de um secretário, de uma secretária. Alguém pode falar de ti. Perante o rei, perante a oportunidade, tem alguém que pode falar de ti. José veio e interpretou o sonho. Ele se tornou governador dentro do Egito. José impactou a sua geração. Graças àquilo que ele tinha. A
participa, não se conforma. A tua vida não terminou aí onde você estás. Tens 40, 50, 60 anos, Deus é capaz. Tem homens que se tornaram milionários nos 60 anos. Amém? Tem homens que se tornaram milionários nos 50, 40 anos. Deus tem essa capacidade, não é tarde. Não é tarde para ti. O que você deve fazer é se revolucionar, estudar, se aplicar, acrescenta a ciência. Eu sei que você é uma mulher, és um pai, uma mãe que acredita em Deus, que tem fé em Jesus Cristo. Mas não basta você ter essa fé. Deus nos acrescenta a dizer que nesta fé que você tem, acrescenta a virtude. E nesta virtude que você tem, pega a ciência, pega o conhecimento, aplica na sua fé. E a sua fé terá frutos, terá efeitos. Amém? Nós temos a fé que este ano é ano de mudança. É ano de grandes realizações. Caminhando junto com Deus. Caminhando com Deus, Deus na tarde de hoje veio te dizer que estude. Estude. Estudar não tem idade. Aprender não tem idade. Amém? Aprender não tem idade. Não tem, e hoje em dia, no mundo em que nós estamos, já não tem razões para nós dizer que não posso estudar, porque mesmo com o saldo que nós compramos de 100 e 200 contas, hoje em casa, nós podemos adquirir o conhecimento. Amém? Não pode dizer que não tenho meio, não tenho dinheiro para estudar, mas você todos os dias compra mente ao dia, carregas o teu telefone, acabas o teu saldo nas redes sociais. Esse saldo que você tem, você pode usar para adquirir conhecimento, para estudar sobre alguma coisa, para estudar sobre um dom que você tem. Você é uma mãe, você cozinha tão bem, mas você precisa acrescentar um conhecimento. Nesse teu dom de cozinha, você precisa acrescentar. És mecânico, não é aprender numa oficina. Agora chegou a hora de você fazer uma formação, receber um certificado. Quando aparecer uma oportunidade de uma empresa, estamos à procura de um mecânico, o que você terá para apresentar? Não, eu aprendi aí na oficina do bairro, 3 anos, 4 anos de documentação. Um certificado que comprova que você se formou. Você vai ter o que para dar? Você precisa se formar. Hoje a formação não tem barreiras. Pessoas estão em Angola, mas tudo em Portugal. Não viajar, estão aqui em Angola, mas estão a estudar nas faculdades de fora. Porque hoje o conhecimento, hoje a ciência não tem fronteiras. E Deus quer isso, como nós filhos de Deus devemos todos os dias estudar, aprender sobre alguma coisa. Aprender sobre a palavra de Deus. Não, eu não tenho nada para estudar. Um filho de Deus pode fazer 2 meses, não leu nenhum livro. Uma semana, não leu nenhum livro. Mas nós temos a Bíblia. Se não temos dinheiro, porque hoje em dia os livros físicos estão caros, mas nós temos telefone, podemos baixar bons livros e estudar alguma coisa em casa. Não tenho dados para baixar. Tem irmãos que têm livros digitais no telefone, podem te transferir via Bluetooth. Você pode estudar sobre alguma coisa. Aprendeste sobre a medicina, não pare aí, continue estudando, porque o mundo está se desenvolvendo todos os dias, a descoberta de novas coisas. Amém? A descoberta de novas coisas. Nós precisamos estudar, porque o estudo é contínuo. Amém? Não se conforma de que você terminou, gaúcho na boca, na nada já bique, só que na não. O filho de Deus não pode partir a lapiseira. O filho de Deus deve continuar a estudar. Estudar a palavra de Deus, estudar novas coisas que têm surgido, estudar como o mundo está se desenvolver. Amém? Vamos ver só um exemplo prático. Eu estive a pesquisar sobre alguns materiais que se usa para fazer os telefones e os computadores. E vi que o único país no mundo em que tem mais essa matéria-prima que usam para fazer o telefone é o Congo Democrático. Mas eu vi como os congoleses têm sofrido para poder tirar essas coisas, porque o coltão é uma matéria-prima que Deus criou na natureza, Deus colocou na terra, Deus colocou isso, Deus fez isso, Deus criou isso, está na terra. Mas era necessário homens estudarem para saber que isso que Deus colocou na terra serve para fazer o quê? O telefone. Se homens não estudassem, se homens não pesquisassem, se os científicos não estudassem para analisar, será que nós deveríamos descobrir que Deus colocou o que usam para fazer o telefone? Deus quem criou, Deus quem colocou na terra. Amém? Deus deu a responsabilidade, disse a Adão, cultiva e guarda o jardim. Deus criou tudo para nós. Nós precisamos simplesmente estudar. Deus criou essa matéria-prima para nós fazer o computador, o telefone. Deus quem criou
o Deus que Ele colocou na terra, mas nós precisamos fazer o quê? Estudar para saber que aí tem uma matéria-prima usada para fazer o telefone. Os brancos vêm de fora, vêm aqui na África, vêm no Congo, porque é uma matéria rara. Segundo a minha pesquisa, nós sabemos que é uma matéria rara que praticamente só se encontra no Congo Democrático. Na minha opinião, acho que o Congo Democrático, acho que os telefones deveriam ser gratuitos, ou deveriam ter um preço muito baixo os computadores. Mas não é assim. Por que não é assim? Porque o próprio congolês que deveria descobrir e deveria enviar pessoas fora do país para poderem estudar, fazer criação de telemóveis, criação de computadores, porque eles têm a matéria-prima. Mas outras pessoas tiveram que estudar isso e vêm explorar o nosso país. Amém? Vêm explorar o Congo Democrático. Por quê? Porque faltou estudos. Porque faltou científicos sentarem para analisar. Deus já nos deu tudo, mas nós precisamos fazer o quê? Estudar. Nós precisamos estudar, precisamos desenvolver essa capacidade em nós. Tem pessoas que têm dom de pregar, mas não estudam. Tem pessoas que têm chamado, mas não querem se aplicar, não estudam. Tem pessoas que têm dom de libertação, mas não aprendem sobre a oração. Nós precisamos estudar. Nós precisamos acrescentar a ciência. Amém? Precisamos acrescentar a ciência. Precisamos sentar, analisar, estudar sobre alguma coisa. Precisamos estudar sobre algum assunto. Por isso é que a Bíblia diz que o meu povo se perdeu por falta de conhecimento. O branco pode vir no Congo e vai dizer que esse coltão custa apenas $5. Será que não vão acreditar? Vamos acreditar, porque nós não sabemos a importância. Não sabemos a importância daquele material. Vamos vender $5, estamos a vender mais um material que é muito procurado no mundo inteiro. Por que nós vamos vender aqui no barato? Porque nós não temos o conhecimento daquilo. Nós vamos nos perder, se nós faltarmos o conhecimento, vamos nos perder. Nós precisamos ter o conhecimento. Vão te mentir. Jesus Cristo era negro. Jesus Cristo não sei o quê. Jesus Cristo não sei o quê. O mar vermelho, a história da Bíblia não existiu, só são contos. Você vai acreditar. Por que você vai acreditar? Porque você não senta para estudar. Você não senta para estudar. Jesus Cristo é só Deus dos brancos, não é Deus para os negros. Vão te levar. Por quê? Porque você não senta para estudar. Nossa pregadora desta tarde, a irmã Vela. Que Deus abençoe. Acolhemos com as palavras em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, igreja. Oh, será que podemos fazer mais forte pela glória do Senhor? Aleluia. Sempre de pé conforme estamos. Agradecemos primeiramente a esse Deus maravilhoso que nos concedeu a vida, a graça que tem nos protegido. Agradeço ao meu pai, pastor Cipriano, agradeço ao pastor Mato Boni, a todos os servos que estão aqui presentes. Bem, conforme estamos de pé, vamos aproveitar e ler a palavra de Deus. Gênesis capítulo 2, verso 15. Verso 2, capítulo 2, verso 15. A palavra do Senhor. Tomou o Senhor Deus o homem e pôs-o no jardim do Éden para lavrar e guardar. A palavra do Senhor. Segundas de Pedro 1:5. A palavra de Deus. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência. A palavra de Deus. Sentemos no nome de Jesus Cristo. Bem, a partir do dia de hoje, dessa terça-feira, nós vamos começar a falar de um tema muito importante para a igreja do Senhor. Amém? Então, nosso tema que nos foi dado para esta semana é o impacto da ciência para a mudança e grandes realizações. O nosso tema é o impacto da ciência para a mudança e para grandes realizações. Este é o nosso tema que nós vamos começar a falar hoje, quinta, e até onde nós vamos terminar, onde Deus vai nos levar.
Sabemos bem desde o ano passado e este ano, estamos a falar, ou foi declarado que esse ano é o ano da mudança e de grandes realizações, mas caminhando com Deus. Bem, o que é então a mudança? A mudança não é mais do que a transformação de um objeto, a transformação de uma vida. Amém? A mudança é você sair do estado em que você está e passar para um outro estado. Se você continua a mesma pessoa que você é de 2022, se você continua com os mesmos pensamentos, se você continua a fazer as mesmas coisas, é porque você ainda não mudou. A mudança implica a mudança de comportamento. Amém? A mudança implica a mudança de rumo, a transformação de vida. Bem, mas nós não vamos sentar muito aí, porque nós viemos falar sobre o impacto da ciência. Então, nós vimos que a mudança, ou a Bíblia diz que a realidade do homem é espírito. Amém? Antes de uma mamã acorda, antes de ir vender, primeiro começa onde? No pensamento, começa no espírito. Mesmo antes de nós nos aproximarmos aqui na tarde de hoje na presença de Deus, é porque nós sentamos e pensamos. Começou no espírito. Então, se nós queremos viver a mudança, se nós queremos mudar as nossas vidas, devemos primeiramente mudar o nosso interior. Devemos primeiramente mudar o nosso espírito, a nossa forma de pensar, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de ver as coisas. A mudança começa dentro. A mudança começa no nosso estado interior, a mudança começa no nosso espírito. Enquanto o teu espírito pensar nas mesmas coisas, enquanto você se conformar com as mesmas coisas, você não tem como viver a mudança. A mudança implica também o revolucionamento. Mãe, pai, jovem que queres mudar a sua vida, você primeiro tem que mudar o teu interior. Você primeiro tem que ver, tem que observar as coisas, onde eu estou, o meio em que eu estou, como eu estou. Enquanto você não observar a realidade da tua vida, não tem como você viver a mudança. A mudança requer a visão. Você tem que ter olhos abertos para você conseguir entender a posição em que se encontra a sua vida. Como está a minha vida? Como filho de Deus, como servo de Deus, como eu me encontro? A partir do momento que você vai observar, é aí que você começa a notar o que está mal e o que está bom na sua vida. E a partir daí, você não vai cruzar os braços, viste algo, observaste algo, a tua visão se abriu, você conseguiu notar que a tua vida não está bom, você não vai permanecer. O que você deve fazer é o quê? Marcar um passo, mudar o teu interior, se conformar, dizer: Deus, hoje eu não quero isso, eu já não quero viver essa vida. Deves mudar o teu espírito e mudar o teu interior para que a sua vida e a sua história possa mudar. Então nós viemos falar sobre o impacto da ciência. O que é a ciência? A ciência não é nada menos, nada mais do que o conhecimento. A ciência não é nada mais, nada menos do que o conhecimento. Adquirir conhecimento, estudar sobre alguma coisa, se formar sobre alguma coisa, isso é que se chama ciência. Um estudo sistematizado. Científicos vieram a estudar a propósito de uma coisa, a propósito de um objetivo. É isso que se chama ciência, estudar. Nós estudamos nas escolas, estudar a palavra de Deus, ciência teológica, estudar a palavra de Deus, estudar sobre alguma coisa, sobre uma profissão. É isso que se chama ciência. Então, a Bíblia diz que Deus criou o mundo. Criou o mundo, criou todas as coisas. E a Bíblia diz que Deus fez o homem, Ele colocou no jardim do Éden para que esse homem pudesse plantar e guardar o jardim do Éden. Mas esse homem que Deus lhe criou já mais velho, Deus criou Adão já sendo adulto, mas Deus colocou as capacidades necessárias, Deus colocou uma inteligência necessária ao Adão para que ele pudesse cultivar. Amém? Vamos dar um exemplo, um bebê de 5 anos. Temos um bebê de 5 anos, vamos lhe dar a capacidade, toma bebê, cultiva esse jardim. Será que essa criança vai conseguir? Não, porque ele ainda não tem aquela capacidade, porque ele não desenvolveu aquela capacidade. Mas Deus, quando cria o homem, quando criou Adão, a Bíblia declara que criou o Adão à imagem e à semelhança de Deus. Criou ele adulto, com capacidades, com inteligência necessária para que Adão pudesse cultivar e guardar o jardim. Amém? O homem que não é mudado é um homem limitado. Uma mulher, um homem
que não mudou a sua vida. É uma pessoa limitada. Por que é uma pessoa limitada? Porque ele vai ver as pessoas realizarem grandes coisas, para ele vai ver como se fosse feitiço. Temos cristãos hoje em dia. Vão ver pessoas a realizarem grandes coisas, para eles é como se fosse feitiço. Vivem uma vida cheia de limites. Enquanto nós não mudarmos o nosso interior, enquanto nós não mudarmos a nossa vida, enquanto nós não mudarmos a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver, nós vamos ser homens e mulheres limitados. As coisas grandes que as pessoas vão realizar, nós simplesmente vamos admirar, mas nós não vamos viver. Simplesmente vamos olhar, vamos ver pessoas fazerem grandes coisas, mas nós, como somos homens que se conformamos com essa vida, jovens que se conformam com pouco, sendo filhos de Deus, rainhas e reis do Senhor, enquanto você vive se limitando, a sua vida não terá mudança. Você precisa se revolucionar. E Deus criou Adão então com inteligência, como todos nós estamos aqui. A Bíblia diz que Deus quem dá inteligência, Deus quem dá capacidade. Cada um de nós aqui nasce com esse dom de inteligência. Cada um de nós tem a inteligência. Mas nós precisamos desenvolver essa inteligência estudando. Amém? Nós precisamos desenvolver essa capacidade divina que é em nós. Estudando acerca de alguma coisa, procurando fazer alguma coisa, não se limitar, não estando conformado com pouco. Nós devemos estudar, isso que é a ciência. Deus quer que nós possamos acrescentar a ciência. A Bíblia diz o quê? No livro onde nós lemos de 2 de Pedro, capítulo 1, 5, Deus está dizendo assim, que mediante da fé estejam guardados na virtude de Deus. Acrescentai a ciência por cima da virtude. Nós já temos a fé, estamos a crer no Senhor. Temos a fé, aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas Deus não recomenda para nós parar só aí, crendo no Senhor. Não. Deus está dizendo em 2 de Pedro 1,5, disse: acrescentai por cima da vossa fé a virtude. A virtude é o dom que cada um de nós tem. Amém? Cada um de nós tem algo, tem um dom. Cada um de nós que está aqui tem alguma coisa, tem um fruto que Deus colocou dentro dele. Mas Deus disse, por cima dessa virtude, acrescentai o quê? A ciência. Eu tenho um dom. Não sei qual é o dom que você tem. Não estou falando de dons espirituais, mas estou falando de dons que Deus colocou dentro de nós. De uma capacidade que nós temos de fazer alguma coisa, de exercer um trabalho. Tem crianças que nasceram, tem dom de trançar. Ninguém lhe ensinou a trançar, mas a criança trança, começou a trançar, está a crescer. Tem pessoas que ninguém lhe ensinou a fazer bolos, ninguém lhe ensinou, não foi nenhuma escola, mas ele consegue fazer isso. Mas Deus disse, não basta você ter aquele dom. Tem mamães aqui que tem dom de vender. Quando começa a vender alguma coisa, está a prosperar. Mas não para simplesmente tendo essa virtude. Deus disse, estuda, acrescenta a ciência. Amém? Acrescenta a ciência, nesse dom que você tem, acrescenta a ciência. Tem pessoas que têm dom de dar conselho. Quando você começa a te dar conselho, você vai ver mesmo que não me deu conselho. Eu fiz o conselho que ele me deu e deu certo. Estuda a psicologia, se forma. Amém? Deus colocou esse dom em ti, mas você precisa fazer o quê? Desenvolver. Tem pessoas que quando pegam o telefone, nunca aprendeu a fazer telefone em nenhum sítio, mas você só tem esse problema, vai pegar, vai resolver. Mas não basta ter essa virtude, você precisa fazer o quê? Precisa desenvolver. Deus disse, acrescentai a ciência, acrescentai o estudo, o aprendizado. Muitos cristãos hoje em dia ignoram essa parte. É só orar, Deus, tem a fé, Deus vai te operar. Mas não basta você ter a fé. A Bíblia diz que a fé é um firme fundamento das coisas que nós esperamos de Deus. E nessas coisas que nós esperamos de Deus, Deus está nos aconselhando na tarde de hoje. Vamos acrescentar a ciência, vamos buscar o conhecimento. Amém? Porque a ciência é o conhecimento. Nunca é tarde para alguém aprender. Nunca é tarde para uma mãe, para um pai aprender sobre alguma coisa. Nunca é tarde. Nós devemos simplesmente mudar a nossa forma de pensar. Não, aqui em Angola, quando a pessoa estuda, não tem trabalho. Não tem trabalho para ele, mas para nós que temos a fé em Deus, tem trabalho reservado para nós. Amém? Para nós que temos a fé em Jesus Cristo, Deus preparou lugares para nós. Mas quando chegar esse momento, quando Deus nos apresentar a oportunidade, o que é que nós teremos para dar? Quando Deus te apresentar aí, então procurar uma mulher
de 50 anos que possa ir aí ser cozinheira na casa do presidente. Para teus filhos, mamãe, não sabes fazer. Como é que vai ser? Quando Deus te apresentar a oportunidade, o que você tens para dar? Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar, mudar a nossa forma de ser, o nosso caráter, o nosso interior, o nosso espírito. Amém? Devemos mudar. Na tarde de hoje eu vim aqui para poder te revolucionar, para te dizer, não se conforma com pouco, não se conforma com essa vida que tu tens. Deus tem o melhor para ti. Haverá oportunidades que vão aparecer, mas o que você tem para dar diante dessas oportunidades? Não se conforma, estás a vender, estás aí na corrida, estás a vender, estás a se formar. Não é tarde para você se formar. Hoje vão te dizer, o teu irmão está nos Estados Unidos, hoje estou te mandando chamar. Vem aqui nos Estados Unidos, estão procurando uma cabeleireira. Você nem trança sua irmã, não sabes fazer. Quando a oportunidade aparecer, o que você tens para dar? Você precisa se revolucionar, não é tarde. Nós estudamos com mamãe que tem filho, trabalha, dá aula, mas para estudar conosco, estudamos com mamãe. Essas mulheres não são diferentes de nós. Têm as mesmas capacidades que nós temos. Simplesmente nós devemos mudar e não se conformar com pouco. Não se conformar com essa vida. Não pensa que acabou, porque para ti ainda não acabou. Deus ainda tem o melhor para ti. O que você deve fazer é simplesmente sai do pouco. Deus está te dizer, por cima dessa virtude que tu tens, acrescenta a ciência, busca o conhecimento. A Bíblia declara que Deus disse, o meu povo está se perdendo por falta de conhecimento. O meu povo está se perdendo porque lhe faltou conhecimento. Você precisa primeiramente conhecer qual é a virtude que eu tenho. Qual é o dom que eu tenho? O que eu sei fazer bem? O que eu sei fazer bem? Um filho de Deus não pode dizer que eu não tenho nada a oferecer. Amém? Um filho de Deus não pode dizer que eu não tenho nada para dar. Deus só vai te mudar. Você só vai realizar grandes coisas com aquilo que já existe dentro de você. Amém? A Bíblia declara o que no livro de Êxodo? Deus está a chamar Moisés. O Moisés disse, Deus, eu não sei falar. Eu não sei falar. Como é que o Senhor está me dizer que o Senhor está me chamando para que eu possa libertar o povo? O que eu vou dizer a eles? O Senhor disse, vai e diz que eu sou quem me enviou. Moisés disse, não, o povo não vai acreditar, o povo não vai aceitar que o Senhor falou comigo. E Deus pergunta a Moisés, o que tu tens em suas mãos? Quando aparecer a oportunidade, vão te perguntar, o que você sabe fazer? Pode ser que você vai andar, se deparaste com alguém, se deparaste com um administrador de uma empresa, gostou de você, gostou do jeito que você, do teu comportamento, vai dizer, o que você sabe fazer? Não importa a idade, é possível. Deus tem a capacidade de fazer passar no teu caminho pessoas que vão te ajudar. Nos pregaram aqui sobre a provisão humana. Deus é capaz de provisionar alguém na tua vida. Essa pessoa vai chegar e vai te perguntar o que você sabe fazer. Eu quero te engajar na minha empresa. Eu quero te procurar um trabalho, mas o que você sabe fazer? O que vai responder? Quando aparecer a oportunidade, o que você tens para dar? Um filho de Deus não pode se conformar que a vida terminou aí. Um filho de Deus não pode se conformar que hoje encontrei uma coxa, arroz, um molho de tomate e acabou, a vida terminou aí. Não. O filho de Deus deve se revolucionar. Estuda, essa é a ciência. Deus diz, acrescenta a ciência. Não importa se você é mãe, você pode fazer cursos. Cursos que amanhã quando vão te perguntar o que você sabe fazer. Alguém quer te abrir um empreendimento. Quer te abrir uma pequena empresa, vai te perguntar o que você sabe fazer. O que você tem para oferecer. Deus tem essa capacidade. Mas nós como filhos de Deus precisamos primeiramente nos revolucionar. Precisamos mudar o nosso espírito. Mudar a nossa forma de ver as coisas. Então Deus diz a Moisés, tu tens o que em suas mãos? Moisés respondeu, tenho uma vara. Nós também temos uma vara. Amém? Temos uma vara. Nós também temos alguma coisa dentro de nós, temos. Porque todos nós nascemos com essa inteligência. A vara é a inteligência que nós temos. Tem pessoas que não estudaram, mas você vai ver, consegue contar o troco, consegue dar troco. É aquela inteligência que Deus nos deu. Mas nós, por cima dessa inteligência, nós precisamos desenvolver. Precisamos estudar aquela inteligência. Precisamos desenvolver essa capacidade de inteligência que Deus colocou em nós. Moisés respondeu a Deus, eu tenho uma vara. E na tarde de hoje, o que tu tens? Moisés tinha uma vara.
apareceu a oportunidade, Deus veio a Moisés. Perguntou a Moisés, o que é que tu tens? Moisés respondeu, eu tenho uma vara. E na tarde de hoje, se Deus te perguntar o que é que tu tens, nós precisamos ter alguma coisa. E nós temos essa inteligência, mas nós precisamos estudar para poder desenvolver essa inteligência que Deus colocou em nós. Então Deus diz a Moisés, pega esta vara, deita no chão. Moisés pegou a vara, deitou no chão, se transformou em serpente. E no verso 17 deste capítulo de Êxodo, Deus fala a Moisés, esta vara que tu tens nas suas mãos te servirá por sinal. Você fará sinais com essa vara. Essa inteligência que Deus colocou em nós, se nós estudarmos, se nós nos formarmos, se nós pegar a ciência, acrescentar por cima da virtude, nós faremos sinais. Amém? Nós faremos sinais. Você, mãe de casa, não se conforma. Filha quer te trazer uma tarefa, você não consegue resolver essa tarefa para ela, não se conforma. Existe hoje o ensino dos adultos. Mães hoje aqui em Angola estão a estudar, estão a se formar, começaram da primeira, estão aí. Nos anos passados nós vimos uma senhora de 60 e tal anos que licenciou. Ela começou a estudar tarde, começou a estudar na casa dos 60, mas ela licenciou, terminou. Nós também, como filho de Deus, podemos. Mas nós podemos fazer isso se nós mudar a nossa forma de pensar. Você pode ser uma mulher grande, você pode ser um homem grande, mas você precisa deixar de se conformar com esse pouco, amém? Você precisa acrescentar a ciência. Deus disse a Moisés, esta vara te servirá como sinal. Aquela capacidade de inteligência que Deus colocou em nós, se nós estudarmos, se nós aplicarmos, se nós buscarmos o conhecimento, esse Deus vai parar para que nós possamos impactar do mesmo jeito que o Moisés impactou na sua geração, amém? Essa vara que tu tens, essa inteligência que tu tens, é capaz de te levar nos lugares altos. Vão procurar, não, nós estamos a precisar de alguém assim. Vão falar assim, aí tem alguém que tem essa capacidade. Do mesmo jeito que isso aconteceu com José. Estava na prisão, o rei teve um sonho. Alguém veio e disse, não, lá na cela, lá na prisão tem alguém que interpreta sonhos, amém? Tem essa capacidade, Deus pode falar de ti. Se você estudar e aplicar, Deus sabe que o meu filho, ele está a se formar, está a se sacrificar. Alguém, podem precisar de alguém aí. Estamos a precisar de uma cozinheira. Estamos a precisar de um médico. Estamos a precisar de um assistente, de um secretário, de uma secretária. Alguém pode falar de ti. Perante o rei, perante a oportunidade, tem alguém que pode falar de ti. José veio e interpretou o sonho. Ele se tornou governador dentro do Egito. José impactou a sua geração. Graças àquilo que ele tinha, a virtude que o José tinha de interpretar os sonhos, levou José a se tornar o governador do Egito. Então a inteligência que você tem, se você estudar, se você se aplicar naquele dom que você tem, naquela virtude que você tem, você vai impactar a tua geração. Você vai realizar grandes coisas. Mas o que é preciso, se aplica, não se conforma. A tua vida não terminou aí onde você estás. Tens 40, 50, 60 anos, Deus é capaz. Tem homens que se tornaram milionários nos 60 anos, amém? Tem homens que se tornaram milionários nos 50, 40 anos. Deus tem essa capacidade, não é tarde. Não é tarde para ti. O que você deve fazer é se revolucionar, estudar, se aplicar, acrescenta a ciência. Eu sei que você é uma mulher, és um pai, uma mãe que acredita em Deus, que tem fé em Jesus Cristo. Mas não basta você ter essa fé. Deus nos acrescenta a dizer que nesta fé que você tem, acrescenta a virtude. E nesta virtude que você tem, pega a ciência, pega o conhecimento, aplica na sua fé. E a sua fé terá frutos, terá efeitos. Amém? Nós temos a fé que este ano é ano de mudança. É ano de grandes realizações. Caminhando junto com Deus. Caminhando com Deus, Deus na tarde de hoje veio te dizer que estude. Estude. Estudar não tem idade. Aprender não tem idade. Amém? Aprender não tem idade. Não tem, e hoje em dia, no mundo em que nós estamos, já não tem razões para nós dizer que não posso estudar, porque mesmo com o saldo que nós compramos de 100 e 200 contas, hoje em casa, nós podemos adquirir o conhecimento. Amém? Não pode dizer que não tenho meio, não tenho dinheiro para estudar, mas você todos os dias compra net ao dia, carregas o teu telefone, acabas o teu saldo nas redes sociais. Esse saldo que você tem, você pode usar para adquirir conhecimento,
para estudar sobre alguma coisa, para estudar sobre um dom que você tem. Você é uma mãe, você cozinha tão bem, mas você precisa acrescentar um conhecimento. Nesse teu dom de cozinha, você precisa acrescentar. És mecânico, não é aprender numa oficina. Agora chegou a hora de você fazer uma formação, receber um certificado. Quando aparecer uma oportunidade de uma empresa, estamos à procura de um mecânico, o que você terá para apresentar? Não, eu aprendi aí na oficina do bairro, 3 anos, 4 anos, não tem documentação. Um certificado que comprova que você se formou. Você vai ter o que para dar? Você precisa se formar. Hoje a formação não tem barreiras. Pessoas estão em Angola, mas estudam em Portugal. Não viajar, estão aqui em Angola, mas estão estudando nas faculdades de fora. Porque hoje o conhecimento, hoje a ciência não tem fronteiras. E Deus quer isso, como nós filhos de Deus devemos todos os dias estudar, aprender sobre alguma coisa. Aprender sobre a palavra de Deus. Não, eu não tenho nada para estudar. Um filho de Deus pode fazer 2 meses, não leu nenhum livro. Uma semana, não leu nenhum livro. Mas nós temos a Bíblia. Se não temos dinheiro, porque hoje em dia os livros físicos estão caros, mas nós temos telefone, podemos baixar bons livros e estudar alguma coisa em casa. Não tenho dados para baixar. Tem irmãos que têm livros digitais no telefone, podem te transferir via Bluetooth. Você pode estudar sobre alguma coisa. Aprendesse sobre a medicina, não pare aí, continue estudando, porque o mundo está se desenvolvendo todos os dias. A descoberta de novas coisas, amém? A descoberta de novas coisas. Nós precisamos estudar, porque o estudo é contínuo, amém? Não se conforma de que você terminou, dá outro na boca, na nada, já vi que só que não, filho de Deus não pode partir a lapiseira. O filho de Deus deve continuar a estudar. Estudar a palavra de Deus, estudar novas coisas que têm surgido, estudar como o mundo está se desenvolver. Amém? Vamos ver só um exemplo prático. Eu estive a pesquisar sobre alguns materiais que se usa para fazer os telefones e os computadores. E vi que o único país no mundo em que tem mais essa matéria-prima que usam para fazer o telefone é o Congo Democrático. Mas eu vi como os congoleses têm sofrido para poder tirar essas coisas, porque o coltão é uma matéria-prima que Deus criou da natureza, Deus colocou na terra, Deus colocou isso, Deus fez isso, Deus criou isso, está na terra. Mas era necessário homens estudarem para saber que isso que Deus colocou na terra serve para fazer o quê? O telefone. Se homens não estudassem, se homens não pesquisassem, se os científicos não estudassem para analisar, será que nós deveríamos descobrir que Deus colocou o que usam para fazer o telefone? Deus quem criou, Deus quem colocou na terra, amém? Deus deu a responsabilidade, disse a Adão, cultiva e guarda o jardim. Deus criou tudo para nós, nós precisamos simplesmente estudar. Deus criou essa matéria-prima para fazer o computador, o telefone. Deus quem criou, Deus quem colocou na terra. Mas nós precisamos fazer o quê? Estudar para saber que aí tem uma matéria-prima usada para fazer o telefone. Os brancos vêm de fora, vêm aqui na África, vêm no Congo, porque é uma matéria rara. Segundo a minha pesquisa, nós sabemos, é uma matéria rara que praticamente só se encontra no Congo Democrático. Na minha opinião, acho que o Congo Democrático, acho que os telefones deveriam ser gratuitos, ou deveriam ter um preço muito baixo os computadores. Mas não é assim. Por que não é assim? Porque o próprio congolês que deveria descobrir e deveria enviar pessoas fora do país para poderem estudar, fazer criação de telemóveis, criação de computadores, porque eles têm a matéria-prima. Mas outras pessoas tiveram que estudar isso e vêm explorar o nosso país. Amém? Vêm explorar o Congo Democrático. Por quê? Porque faltou estudos. Porque faltou científicos sentarem para analisar. Deus já nos deu tudo, mas nós precisamos fazer o quê? Estudar. Nós precisamos estudar, precisamos desenvolver essa capacidade em nós. Tem pessoas que têm dom de pregar, mas não estudam. Tem pessoas que têm chamado, mas não querem se aplicar, não estudam. Tem pessoas que têm dom de libertação, mas não aprendem sobre a oração. Nós precisamos estudar. Nós precisamos acrescentar a ciência. Amém? Precisamos acrescentar a ciência. Precisamos sentar, analisar, estudar sobre alguma coisa. Precisamos estudar sobre algum assunto. Por isso é que a Bíblia diz que o meu povo se perdeu por falta de conhecimento.
O branco pode vir no Congo e vai dizer que esse coltão custa apenas $5. Será que não vão acreditar? Vamos acreditar, porque nós não sabemos a importância. Não sabemos a importância daquele material. Vamos vender $5, estamos a vender mais um material que é muito procurado no mundo inteiro. Por que nós vamos vender aquilo barato? Porque nós não temos o conhecimento daquilo. Nós vamos nos perder, se nós faltarmos o conhecimento, vamos nos perder. Nós precisamos ter o conhecimento. Vão te mentir, Jesus Cristo era negro, Jesus Cristo não sei o que, Jesus Cristo não sei o que. O mar vermelho, a história da Bíblia não existiu, só são contos. Você vai acreditar, por que você vai acreditar? Porque você não senta para estudar. Você não senta para estudar, Jesus Cristo é só Deus dos brancos, não é Deus para os negros. Vão te levar, por quê? Porque você não senta para estudar. A Bíblia também é uma ciência teológica. As pessoas sentaram, analisaram a Bíblia, tem livros que podem nos apoiar, nós a sentar e a entender a palavra de Deus. Mas o que nos falta é o quê? O hábito e o costume de ler e estudar sobre alguma coisa. Até os pais em casa já não têm essa cultura para ensinar os filhos. Já não tem cultura de ensinar. A mãe prefere comprar um tênis de 20 mil na criança do que comprar um livro de 5 mil, de comprar um livro infantil de 5 mil para a criança ler. Precisamos mudar isso. O cristianismo deve mudar isso. O cristão deve mudar isso. Amém? O filho de Deus deve ter o hábito de ler. Nós devemos